Há um lugar onde Deus ainda derrama fogo. Um lugar que a igreja moderna abandonou. Um lugar que você conheceu um dia, mas esqueceu o caminho. É um quarto vazio, uma madrugada silenciosa, um altar sem holofotes. É ali, longe dos aplausos, longe das câmeras, longe do palco, que o fogo de Deus desce. Não é o fogo que você encena, não é a emoção que você fabrica no culto. É o fogo que queima, que transforma, que destrói tudo o que em você ainda é carne. E enquanto você corre de um evento para outro, de uma conferência para outra, de um pregador famoso para outro, esse lugar está vazio. Seu quarto de oração está vazio. E o céu sobre sua vida está fechado. Se você sente que algo em você esfriou, se você sente que a presença de Deus se tornou distante, se você lê a Bíblia e não sente nada, se você ora e suas palavras parecem bater no teto, então comente agora: Senhor, reacende o teu fogo em mim. Comente isso, não apenas leia, escreva. Porque há algo que acontece quando você declara sua necessidade, quando você para de fingir que está tudo bem, quando você finalmente admite: eu esfriamos, eu me tornei morno, eu aceitei uma versão de cristianismo que não tem poder, não tem glória, não tem fogo. Leonard Ravenhill dizia algo que deveria rasgar o coração de cada cristão moderno. Ele dizia: a igreja primitiva era uma casa de oração. A igreja de hoje é uma casa de espetáculo. E enquanto você ouve isso, algo dentro de você sabe que é verdade. Você sabe, você sente, você vê isso todo domingo, o show, a performance, o entretenimento disfarçado de adoração. Mas onde está o fogo? Onde estão os joelhos marcados pela oração? Onde estão os rostos molhados de lágrimas no secreto? Onde estão aqueles que não conseguem dormir porque a carga de Deus sobre eles é pesada demais? Eles não estão mais aqui, porque a igreja aprendeu a funcionar sem o fogo. Aprendeu a cantar sem choro. Aprendeu a pregar sem unção. Aprendeu a crescer sem santidade. E você aprendeu a aceitar isso. Aceitar a mornidão é a tragédia silenciosa da sua geração. É quando você para de chorar pela ausência de Deus. É quando você substitui a presença dele por programas. É quando você troca o altar pelo palco. É quando você descobre que consegue viver sua vida cristã inteira sem nunca, realmente, encontrar Deus no secreto. Você vai aos cultos. Você canta as músicas. Você levanta as mãos, mas quando você chega em casa, quando fecha a porta do seu quarto, quando não há mais ninguém olhando, ali, naquele lugar onde só você e Deus existem, ali está vazio. Não há fogo, não há glória, não há nada. E o pior é que você se acostumou com esse vazio. Você normalizou a ausência. Você aprendeu a chamar de maturidade o que na verdade é frieza. Você aprendeu a chamar de equilíbrio o que na verdade é mornidão. Você aprendeu a viver sem o fogo que os apóstolos tinham, sem a paixão que os mártires tinham, sem a fome que os avivadores tinham. E Deus olha para você e pergunta: onde está aquele que chorava na minha presença? Onde está aquele que buscava minha face como quem busca água no deserto? Onde está aquele que não se contentava com menos do que meu fogo? Você quer saber qual é o maior engano do cristianismo moderno? É acreditar que você pode ter Deus sem buscá-lo. É acreditar que pode ter fogo sem altar. É acreditar que pode ter poder sem secreto. A geração de hoje quer o fogo do Pentecostes, mas não quer passar pelas 10 noites no cenáculo. Quer a glória do Monte da Transfiguração, mas não quer subir o monte. Quer a unção de Elias, mas não quer passar anos escondido no ribeiro de Querite. Quer resultados imediatos, experiências instantâneas, milagres sob demanda. Mas Deus não funciona assim. Ele nunca funcionou assim. O fogo de Deus não desce sobre entretenimento. Não desce sobre agendas lotadas.
não desce sobre ministérios ocupados. O fogo de Deus desce sobre o secreto, desce sobre o quebrantamento, desce sobre aqueles que estão dispostos a morrer para si mesmos. E talvez seja por isso que você não tem visto o fogo, porque você está ocupado demais, conectado demais, distraído demais, cheio demais de você mesmo. Mas isso é só o começo. Deixe-me te mostrar algo que vai doer. Algo que Ravenhill pregava com lágrimas nos olhos. Ele dizia: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Pare, leia de novo. Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Você pode pregar para multidões, pode ter milhões de seguidores, pode escrever livros, pode liderar ministérios, pode fazer milagres em nome de Jesus, mas se você não tem vida de oração, você não tem nada. Jesus mesmo disse isso. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos milagres? E ele responderá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Você entende o que isso significa? Significa que é possível fazer a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. É possível pregar sobre fogo sem ter fogo. É possível falar de santidade sem ser santo. É possível ministrar unção sem ter unção. E a igreja está cheia, absolutamente cheia de pessoas que fazem, mas nunca param para estar. Estar no secreto, estar aos pés de Jesus, estar prostrado no chão, sem palavras, sem pedidos, sem agenda, apenas estando, sendo consumido pela presença dele, sendo transformado pelo olhar dele, sendo quebrado pela santidade dele. Quando foi a última vez que você ficou no secreto até sentir o peso da glória de Deus? Quando foi a última vez que você orou até que suas palavras se transformassem em choro? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia e algo ali te quebrou, te confrontou, te fez cair de joelhos arrependido? Se você não consegue lembrar, então você já sabe qual é o problema. O problema não é que Deus se afastou. O problema é que você parou de buscá-lo. Você se contentou com a mornidão. Você aprendeu a viver na superfície. Você aceitou uma versão rasa de cristianismo, uma versão segura, uma versão que não exige nada de você, que não transforma nada em você, que não queima nada em você. E o pior ainda está por vir. Porque Deus está levantando uma geração diferente, uma geração que não aceita isso, uma geração que está cansada de show, cansada de espetáculo, cansada de cristianismo morno. São homens e mulheres que estão voltando para o secreto, voltando para os joelhos, voltando para as madrugadas com Deus. E quando eles saem daquele lugar, algo neles é diferente. Há fogo nos seus olhos, há autoridade na sua voz, há unção no seu toque, não porque eles fizeram um curso, não porque eles aprenderam técnicas, mas porque eles encontraram Deus onde ele sempre esteve esperando, no secreto, no lugar escondido, no altar que ninguém vê. Você já percebeu que todos os grandes avivamentos começaram no secreto? Não começaram em conferências, não começaram em grandes eventos, começaram em quartos vazios, em porões, em lugares escondidos, onde alguém encontrou Deus e não conseguiu mais viver sem ele. O avivamento de Gales começou com um jovem chamado Evan Roberts, que passou meses buscando a face de Deus até que o fogo caiu. O grande avivamento da Rua Azusa começou com um homem negro, desprezado pela sociedade, que orou por anos até que o céu se abriu. Finney passou 6 meses no bosque, sozinho com Deus, até que a unção caiu sobre ele de tal forma que ele não conseguia pregar sem que pessoas caíssem aos seus pés em arrependimento. Wesley orava 4 horas por dia. Whitefield orava até que sua voz falhasse. Brainerd orava na neve até que seu corpo congelasse. E o que estamos fazendo? Orando 5 minutos antes de dormir, lendo um versículo no celular enquanto tomamos café,
cantando músicas no carro a caminho do trabalho. E chamamos isso de vida devocional. Chamamos isso de tempo com Deus. É uma piada, é insulto, é zombaria. Não porque Deus exija horas e horas de oração, mas porque nosso coração revela o quanto nós realmente o desejamos. E a verdade nua e crua é esta: você não deseja Deus o suficiente. Você deseja conforto, você deseja bênçãos, você deseja sucesso, você deseja prosperidade, mas você não deseja a Ele, não do jeito que Davi desejava quando disse: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te anseia em terra seca e cansada, onde não há água. Quando foi a última vez que você sentiu sede de Deus assim? Quando foi a última vez que você ansiou por Ele, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é? A mornidão que você aceitou está matando você, está matando sua igreja, está matando sua geração. E se você não acordar agora, se você não voltar para o secreto agora, você vai passar o resto da sua vida cristã fazendo coisas para Deus sem nunca realmente conhecê-lo. Vai morrer sem nunca ter visto o fogo. Vai morrer sem nunca ter experimentado a glória. Vai morrer morno. E Jesus disse algo terrível sobre os mornos. Ele disse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você leu isso? Jesus prefere que você seja frio a que seja morno. Prefere que você seja abertamente pecador a que seja um cristão morno. Porque o pecador ainda pode ser salvo. Mas o morno se enganou. O morno acha que está bem. O morno acha que está salvo. O morno acha que conhece Deus. E é por isso que Jesus o vomita. Mas ainda há esperança. Porque enquanto há vida, há tempo. Enquanto você respira, há oportunidade. Enquanto você ouve essa mensagem, Deus ainda está chamando. Ele está chamando você de volta para o secreto. De volta para o lugar onde tudo começou. De volta para o altar. Você lembra quando você o encontrou pela primeira vez? Lembra daquela paixão, daquele fogo, daquela fome? O que aconteceu? A vida aconteceu. As distrações aconteceram. O mundo aconteceu. E aos poucos, sem perceber, você foi esfriando, foi se acostumando, foi aceitando menos. Até que um dia você acordou e percebeu: eu não sou mais quem eu era. O fogo apagou. E a pior parte é que você nem sentiu quando isso aconteceu. Foi gradual, foi sutil, foi silencioso. Mas o que Deus te mostrou agora muda tudo. Porque agora você sabe. Agora você não pode mais fingir. Agora você não pode mais se esconder atrás de desculpas religiosas. Agora você tem uma escolha a fazer. Ou você volta para o secreto, ou você continua morno. Ou você busca o fogo de Deus com tudo o que você tem. Ou você se contenta com a versão aguada de cristianismo que a igreja moderna oferece. Ou você se torna como aqueles homens e mulheres que mudaram o mundo porque encontraram Deus no escondido. Ou você se torna mais um número, mais um banco ocupado, mais um cristão que vive e morre sem nunca ter experimentado o verdadeiro poder de Deus. E deixe-me te dizer algo que Ravenhill dizia e que fazia multidões chorarem. Ele dizia: a oportunidade de uma geração é o julgamento da próxima. O que isso significa? Significa que o que você faz agora, ou deixa de fazer agora, vai impactar os que vêm depois de você. Se você não buscar avivamento, seus filhos não vão conhecer avivamento. Se você não voltar para o secreto, a próxima geração não vai nem saber o que é o secreto. Se você aceitar a mornidão, você está condenando aqueles que virão depois de você a uma versão ainda mais fria, ainda mais morta, ainda mais vazia de cristianismo. Você entende a responsabilidade que está sobre você? Você entende que isso não é só sobre você? É sobre o reino, é sobre a igreja, é sobre a glória de Deus sendo restaurada na terra. Então, o que você vai fazer? Deixe-me te contar sobre Moisés.
A Bíblia diz que ele subiu ao monte e ficou ali 40 dias e 40 noites. 40 dias sem comida, 40 dias sem água, 40 dias na presença de Deus. E quando ele desceu, seu rosto brilhava com tanta glória que o povo não conseguia olhar para ele. Ele teve que colocar um véu no rosto. Por quê? Porque ele tinha estado no secreto com Deus, porque ele tinha visto a glória, porque o fogo de Deus tinha marcado seu rosto, tinha transformado sua vida, tinha feito dele um homem diferente. E hoje, a igreja está cheia de pessoas com rostos comuns, rostos sem glória, rostos que parecem com o mundo, porque não há mais secreto, não há mais monte, não há mais encontro real com Deus. Você quer saber qual é a diferença entre religião e relacionamento? Religião é o que você faz na igreja. Relacionamento é o que acontece no secreto. Religião é performance. Relacionamento é intimidade. Religião é sobre ser visto pelos homens. Relacionamento é sobre ser visto por Deus. E Jesus deixou isso muito claro. Ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Você vê a ordem? Primeiro o secreto, depois o público. Primeiro o quarto fechado, depois o testemunho aberto. Primeiro a intimidade com Deus, depois o poder na rua. Mas a igreja moderna inverteu isso. Quer o poder sem a intimidade. Quer o testemunho sem o secreto. Quer ser recompensada publicamente sem nunca ter pago o preço no escondido. E não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. O fogo de Deus não desce sobre atalhos, não desce sobre conveniência, não desce sobre preguiça espiritual. O fogo de Deus desce sobre fome, desce sobre desesperada busca, desce sobre aqueles que não aceitam menos, que não se contentam com migalhas, que não vivem de memórias antigas de quando Deus se moveu. O fogo desce sobre aqueles que dizem: Senhor, eu não vou sair daqui até que tu me toques. Não vou sair até que tu me transformes. Não vou sair até que algo em mim mude. Foi isso que Jacó fez. Ele lutou com Deus a noite toda. E quando o sol começou a nascer, ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Ele não estava negociando, não estava pedindo educadamente. Ele estava desesperado. Ele estava quebrado. Ele estava disposto a perder tudo para ganhar Deus. E Deus respondeu, tocou-o, transformou-o, mudou até seu nome. Jacó, o enganador, se tornou Israel, príncipe de Deus. Mas ele saiu dali mancando. Por quê? Porque encontros reais com Deus te marcam, te quebram, te transformam de tal forma que você nunca mais é o mesmo. E a igreja de hoje está cheia de pessoas que querem a bênção sem o quebrantamento, querem a transformação sem a luta, querem o novo nome sem a noite inteira de oração. E aí ficam se perguntando por que não há fogo. Deixe-me te falar sobre Elias. Esse homem subiu ao Monte Carmelo para confrontar 450 profetas de Baal. Era ele sozinho contra uma multidão. E ele reconstruiu o altar de Deus que tinha sido derrubado. Colocou lenha, colocou o sacrifício. E então fez algo que parece loucura. Ele mandou que derramassem água sobre tudo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que tudo estava encharcado, impossível de queimar. Por que ele fez isso? Porque ele queria que não houvesse dúvida. Quando o fogo caísse, todos saberiam que foi Deus. Não foi truque, não foi encenação, foi o fogo do céu. E Elias orou, e o fogo caiu. Caiu com tanta força que consumiu não apenas o sacrifício, não apenas a lenha, mas também as pedras, o pó e até a água que estava ao redor. Tudo foi consumido pelo fogo de Deus. E hoje a igreja está tentando acender o fogo com fósforo humano, com técnicas, com músicas emocionais, com pregações motivacionais. E não funciona,
porque fogo humano não queima pecado. Fogo humano não transforma vida. Fogo humano é passageiro, superficial, falso. O que a igreja precisa é do fogo do céu, do fogo que só Deus pode mandar, do fogo que desce quando há altar, quando há sacrifício, quando há quebrantamento real. Mas você quer saber a parte mais triste dessa história? Depois que o fogo caiu, depois que Deus se manifestou de forma poderosa, depois que todo o povo caiu sobre seus rostos e clamou, "O Senhor é Deus", Elias não ficou ali recebendo aplausos. Ele não marcou conferências para falar sobre o milagre. Ele subiu ao topo do Carmelo, pôs o rosto entre os joelhos e orou por chuva. Voltou para o secreto, porque ele sabia algo que a igreja moderna esqueceu. O ministério público é sustentado pela vida secreta. A unção que as pessoas veem é resultado das horas que ninguém viu. O poder que se manifesta lá fora é produto do quebrantamento que acontece aqui dentro. E você tem tentado ter poder sem secreto, tem tentado ter unção sem altar, tem tentado ser usado por Deus sem nunca ter sido quebrado por Deus. Então, deixe-me te fazer uma pergunta que vai te perseguir. Se Deus removesse todos os seus dons, todos os seus talentos, todo o seu conhecimento bíblico, toda a sua capacidade de ministrar, o que sobraria? Se ele tirasse tudo, absolutamente tudo, e deixasse apenas você e ele no quarto, naquele lugar secreto, onde não há máscaras, não há performance, não há plateia, você seria capaz de ficar ali? Ou você sairia correndo porque perceberia que não há nada ali? Que sua vida cristã inteira é construída sobre fazer, não sobre ser? Sobre ministrar, não sobre conhecer? Sobre trabalhar para Deus, não sobre estar com Deus? Ravenhill dizia algo que deveria estar gravado em cada igreja. A maior tragédia não é que homens não conheçam a Deus, mas que eles se contentem em não conhecê-lo. Você se contentou. Admita. Você parou de sentir falta da presença dele. Você se acostumou a viver na ausência. Você aprendeu a funcionar sem o fogo. E o pior é que você ainda vai à igreja, ainda canta, ainda ora, ainda serve. Mas tudo isso é mecânico. É automático, é religião sem vida, é forma sem poder, é cristianismo sem Cristo. E Deus está cansado disso. Ele está cansado de igrejas cheias de pessoas que carregam seu nome, mas não carregam sua presença. Ele está cansado de pregadores que falam sobre fogo, mas nunca foram queimados por ele. Ele está cansado de adoradores que cantam sobre intimidade, mas nunca a experimentaram. Ele está cansado de cristãos que oram por avivamento, mas não estão dispostos a pagar o preço do avivamento. E qual é o preço? Morte. Morte para o ego, morte para a carne, morte para o orgulho, morte para tudo o que em você ainda compete com Deus pelo trono do seu coração. João Batista disse algo que resume tudo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso. É essa a essência de tudo. Não é sobre você aumentar, não é sobre você crescer, não é sobre você ser mais, ter mais, fazer mais. É sobre você diminuir, é sobre você morrer, é sobre você sair do caminho para que Deus possa ser tudo. E enquanto você não morrer, o fogo não vem. Enquanto você não se esvaziar, a glória não enche. Enquanto você ainda estiver cheio de si mesmo, não há espaço para ele. E talvez seja por isso que você não experimenta o fogo de Deus. Porque você ainda está vivo demais, ainda muito cheio de você mesmo, ainda muito preocupado com sua reputação, seu ministério, sua imagem, seu sucesso. E Deus está esperando você morrer, esperando você esvaziar, esperando você chegar ao fim de si mesmo, para que Ele possa finalmente ser o começo de tudo em você. Os discípulos entenderam isso. Eles passaram 3 anos com Jesus. Viram milagres, ouviram ensinamentos, foram testemunhas da ressurreição. E mesmo assim, Jesus disse:
Não saiam de Jerusalém. Esperem. Esperem o quê? A promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, o fogo. E eles esperaram. Ficaram 10 dias no cenáculo, orando, buscando, esperando, não fazendo, não ministrando, não evangelizando, apenas esperando na presença de Deus. E no 10º dia, o fogo caiu. O Espírito Santo desceu. E quando eles saíram daquele lugar, o mundo nunca mais foi o mesmo. 3.000 pessoas se converteram no primeiro sermão. Milagres aconteciam diariamente. A igreja crescia em poder e em número. Por quê? Porque eles tinham sido enchidos do fogo, porque eles tinham esperado no secreto até que o céu se abrisse. E o que a igreja faz hoje? Não espera, não busca, não ora, apenas faz, programa, organiza, executa, mas sem fogo, sem poder, sem glória, e chama isso de crescimento, chama isso de sucesso, chama isso de igreja saudável. Mas é mentira, é ilusão, é ativismo religioso disfarçado de cristianismo. E Deus não está nisso. Ele não se move em agendas lotadas. Ele não derrama fogo sobre programas bem planejados. Ele derrama fogo sobre corações quebrantados, sobre joelhos dobrados, sobre vidas que dizem: Senhor, sem ti eu não vou. Sem teu fogo eu não continuo. Sem tua glória eu não ministro. Você já leu sobre o avivamento de Gales? Em 1904, Deus usou um jovem de 26 anos chamado Evan Roberts para incendiar todo um país. Mas antes do avivamento público, houve um avivamento secreto. Evan passou meses em oração, noites inteiras buscando a face de Deus. Ele não estava orando por sucesso ministerial, não estava orando por reconhecimento. Ele orava uma oração simples e terrível. Dobra-me, Senhor. Dobra-me. Quebre-me, destrua tudo em mim que não é de ti. E Deus respondeu, o quebrou, o dobrou, o transformou. E quando Evan saiu daquele lugar secreto e começou a pregar, o fogo caiu. Cultos duravam até a madrugada. Pessoas caíam em arrependimento profundo. Bares fecharam, prisões esvaziaram. O crime caiu drasticamente. Minas de carvão tiveram que retreinar os cavalos, porque os mineiros pararam de xingar e os animais não reconheciam mais os comandos. Um país inteiro foi transformado porque um jovem teve coragem de pagar o preço no secreto. E você está disposto a pagar esse preço? Ou você quer o fogo sem o sacrifício? Quer a glória sem o quebrantamento? Quer o poder sem a morte? Porque se você quer, você precisa entender. Isso não existe, nunca existiu, nunca vai existir. O caminho para o fogo passa pela cruz. O caminho para a glória passa pelo vale da sombra da morte. O caminho para a ressurreição passa pelo sepulcro. Não há atalho. Não há versão fácil. Não há cristianismo de micro-ondas onde você coloca 3 minutos de oração e sai com poder de Deus. A verdade é esta: você vai ter que escolher entre a mornidão confortável e o fogo doloroso, entre a religião aceita e o relacionamento radical, entre fazer a obra de Deus ou conhecer o Deus da obra. Entre viver para ser aplaudido pelos homens ou viver para ser aprovado por Deus. E essa escolha define tudo. Define seu destino eterno. Define seu impacto no reino. Define se você vai viver e morrer como mais um cristão comum ou se você vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus que transforma gerações. Deixe-me te contar sobre Charles Finney. Esse homem era advogado, inteligente, bem-sucedido, mas vazio. Até que um dia ele teve um encontro com Deus tão poderoso que mudou tudo. Ele descreveu assim: o Espírito Santo desceu sobre mim de tal forma que parecia passar através de mim, corpo e alma. Parecia o próprio sopro de Deus. Não havia palavras para expressar. Parecia um amor líquido que me envolvia. Depois desse encontro, Finney nunca mais foi o mesmo. Quando ele pregava, o poder de Deus era tão intenso que pessoas caíam em profundo arrependimento.
Há relatos de que ele entrava em fábricas apenas para visitar, e a presença de Deus, que estava sobre ele, era tão forte que trabalhadores paravam o que estavam fazendo e começavam a chorar, quebrantados, caindo de joelhos pedindo perdão. Ele não pregou, ele não evangelizou, ele apenas entrou, mas o fogo de Deus que estava nele era tão real, tão poderoso, que transformava ambientes inteiros. Você quer isso? Realmente quer? Porque se você quer, você vai ter que parar de brincar de igreja, vai ter que parar de fingir, vai ter que voltar para o secreto e dizer para Deus: eu não saio daqui até que tu me toques. Não me importa quanto tempo leve, não me importa o preço. Eu preciso de ti, eu preciso do teu fogo. Eu não aceito mais viver morno. E quando você fizer isso, quando você realmente fizer isso, algo vai mudar. Não imediatamente, não magicamente, mas aos poucos você vai perceber que a presença de Deus está voltando, que a paixão está sendo reacesa, que o fogo está sendo restaurado. E então você vai entender por que o secreto é tão importante. Porque é ali que Deus te encontra, é ali que Ele te transforma, é ali que Ele te enche do seu espírito. É ali, longe dos olhos humanos, longe dos aplausos, longe de qualquer reconhecimento, que o verdadeiro ministério acontece. O ministério de ser transformado à imagem de Cristo. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a marca do fogo de Deus. Não é mais você, é Ele. Não é mais sua vontade, é a vontade dEle. Não é mais seus planos, são os planos dEle. Não é mais você tentando fazer coisas para Deus, é Deus fazendo coisas através de você. E isso só acontece no secreto. Isso só acontece quando você passa tempo suficiente na presença dele para que sua vida seja completamente absorvida pela vida dele. Sabe o que mais Ravenhill dizia? Ele dizia: o cristianismo moderno tolera pecados que os apóstolos condenavam. Pense nisso. A igreja de hoje aceita coisas que a igreja primitiva jamais aceitaria. Aceita mornidão, aceita superficialidade, aceita falta de santidade, aceita ausência de poder e chama isso de graça, chama isso de amor, chama isso de não ser legalista. Mas não é graça, é tolerância com o pecado, é convivência com a carne, é cristianismo sem cruz, é evangelho sem poder. E Deus não está nisso. Ele não abençoa isso. Ele não honra isso. Pelo contrário, ele diz: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você acha que essas são palavras duras? Acha que isso é radical demais? Então você não conhece o Deus da Bíblia. Você conhece o Deus que a igreja moderna criou. Um Deus bonzinho, um Deus tolerante, um Deus que aceita tudo, um Deus que nunca confronta, nunca exige, nunca cobra. Mas esse não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é o Deus que enviou fogo do céu. Não é o Deus que dividiu o Mar Vermelho. Não é o Deus que derrotou exércitos inteiros com um punhado de homens fiéis. O Deus verdadeiro é santo, é fogo consumidor, e ele exige santidade daqueles que se aproximam dele. Foi por isso que Nadab e Abiú morreram. Eles eram filhos de Arão, sacerdotes, tinham acesso ao lugar santo. Mas um dia eles ofereceram fogo estranho diante de Deus, fogo que ele não ordenou, fogo que não vinha dele. E o fogo de Deus saiu e os consumiu. Morreram ali mesmo diante do altar. Por quê? Porque Deus leva a santidade a sério, porque ele não aceita qualquer fogo. Ele quer o seu fogo, o fogo santo, o fogo verdadeiro. E a igreja hoje está cheia de fogo estranho, fogo fabricado, fogo emocional, fogo que vem da carne, não do espírito. E Deus está dizendo: eu não recebi isso, eu não aceitei isso, esse não é meu fogo. Então qual é o fogo de Deus? É o fogo que queima o que é impuro em você. É o fogo que expõe o pecado escondido. É o fogo que destrói o orgulho, a vaidade, a autossuficiência. É o fogo que dói, que incomoda, que te tira da zona de conforto.
É o fogo que faz você chorar, não de emoção barata, mas de quebrantamento real. É o fogo que te leva ao arrependimento genuíno. É o fogo que transforma, que santifica, que purifica. Isaías viu esse fogo. Ele estava no templo quando teve uma visão de Deus sentado no trono, alto e sublime. E a primeira coisa que ele disse foi: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você vê? Quando você realmente vê Deus, quando você realmente entra na presença dele, a primeira coisa que acontece não é emoção, não é alegria, não é celebração, é quebrantamento, é consciência da sua própria imundícia, é percepção de quão longe você está da santidade dele. E então, somente então, depois que você reconhece sua condição, o fogo vem. Um serafim pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías, dizendo: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A igreja precisa desse fogo. Você precisa desse fogo. Não do fogo que te faz pular, não do fogo que te faz gritar, mas do fogo que te purifica, do fogo que te santifica, do fogo que te transforma. E esse fogo só vem no secreto. Só vem quando você fecha a porta, desliga o celular, afasta todas as distrações e diz: Senhor, eu preciso de ti. Não do teu dinheiro, não das tuas bênçãos, não dos teus milagres. Eu preciso de ti. Eu preciso conhecer-te. Eu preciso ser transformado por ti. Você sabe qual é o teste final de tudo isso? É simples. Tire o público, tire a plateia, tire os aplausos, tire o reconhecimento e veja se você ainda serve a Deus. Veja se você ainda ora. Veja se você ainda busca santidade. Veja se você ainda tem fome de Deus, porque se a resposta for não, então tudo o que você faz é performance, é teatro, é show, e Deus não está nisso. Mas se a resposta for sim, se você descobrir que mesmo sozinho, mesmo escondido, mesmo sem ninguém vendo, você ainda dobra seus joelhos, ainda abre sua Bíblia, ainda chora na presença dele, ainda busca sua face, então você está no caminho certo. Então você entendeu o secreto. Então você entendeu que o fogo de Deus não é para exibição, é para transformação. Deixe-me terminar contando sobre um homem chamado William Seymour. Ele foi o líder do avivamento da Rua Azusa, um dos maiores avivamentos da história. Mas poucos sabem como tudo começou. Seymour era um homem negro, filho de escravos, com um olho só, vivendo em uma época de profundo racismo nos Estados Unidos. Ele não tinha educação formal, não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha nada que o mundo considera importante. Mas ele tinha uma coisa: fome de Deus. Ele orava horas por dia, passava noites inteiras no secreto. E Deus o viu, Deus o escolheu. E quando o fogo caiu na Rua Azusa, caiu com tanta força que pessoas de todo o mundo vinham para ver. O avivamento durou anos. Milagres aconteciam diariamente. Pessoas de todas as raças adoravam juntas, algo impensável naquela época. E no centro de tudo isso estava Seymour, mas não em um palco. Ele pregava com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, prostrado, escondido, porque ele não queria que as pessoas olhassem para ele. Ele queria que elas olhassem para Jesus. Ele entendia que o fogo de Deus não é sobre você ser exaltado, é sobre Deus ser glorificado. Essa é a mensagem. Esse é o chamado. Volte para o secreto. Volte para os joelhos. Volte para o lugar onde só você e Deus existem. E ali, naquele lugar escondido, deixe o fogo de Deus cair sobre você. Deixe ele queimar tudo o que é impuro. Deixe ele destruir toda a mornidão. Deixe ele transformar você em um instrumento santo, separado, consagrado para os propósitos dele.
Porque o mundo não precisa de mais cristãos mornos, a igreja não precisa de mais programas, o reino não precisa de mais atividades. O que precisamos, desesperadamente, é de homens e mulheres que carregam o fogo de Deus, que foram quebrantados no secreto, que pagaram o preço, que morreram para si mesmos, que vivem, respiram e se movem na presença de Deus. E quando esses homens e mulheres aparecem, o mundo é transformado, porque não é sobre eles, é sobre o fogo que está neles, é sobre a glória que os cobre, é sobre o poder que flui através deles. E isso pode ser você. Deve ser você. Tem que ser você. Mas primeiro, você precisa voltar. Voltar para aquele primeiro amor. Voltar para aquela paixão inicial. Voltar para o lugar onde tudo começou. O secreto, o altar, os joelhos dobrados, as lágrimas derramadas, o coração quebrantado diante de um Deus santo. Então eu te pergunto pela última vez, você vai aceitar a mornidão ou você vai buscar o fogo? Você vai continuar fingindo ou você vai voltar para o secreto? Você vai viver mais um dia sem a presença real de Deus? Ou você vai dizer, chega, não aceito mais, não vivo mais assim. Senhor, derrama teu fogo sobre mim, queima tudo o que não é de ti. Transforma-me, usa-me, faça de mim um instrumento santo nas tuas mãos. A escolha é sua, o tempo é agora. Deus está esperando no secreto. Ele está esperando por você, não amanhã, não depois, agora. Entre naquele quarto, feche aquela porta, dobre aqueles joelhos. E não saia até que o fogo caia. Não saia até que algo mude. Não saia até que você seja transformado. E quando você sair, quando você finalmente sair daquele lugar, você não será mais o mesmo. Haverá fogo nos seus olhos. Haverá autoridade na sua voz. Haverá unção na sua vida. E o mundo ao seu redor vai saber que você esteve com Jesus. Vai saber que você encontrou o fogo. Vai saber que você não é mais morno. Então comente agora, declare sobre sua vida, Senhor, abre o céu sobre mim. Comente isso, porque quando você declara, algo se move no espiritual. Quando você escreve, você está fazendo um pacto. Você está dizendo, eu escolho o fogo, eu escolho a santidade, eu escolho o secreto, eu não aceito mais a mornidão. E Deus responderá. Ele sempre responde àqueles que o buscam de todo o coração. Ele sempre derrama seu fogo sobre os que têm fome. Ele sempre se revela àqueles que estão dispostos a pagar o preço. O fogo está caindo. A questão é, você estará debaixo dele?